Esse lago é incrível, não é? Olha só, a cor dele, as coisas que vão acontecendo. Eu brinco que é o quintal de casa. Então, todo dia eu dou uma passadinha aí no lago para ver como tá, faço um filme e depois para poder compartilhar a minha mensagem de fé para você. A mensagem de hoje, ela é transformadora. Tá escrito lá em Mateus, no capítulo 16. Você pode conferir na tua Bíblia. No versículo 24, eu vou ler 3 versículos aqui, tá bom? Eu sou a Nélita e eu vivo aqui na Suíça, compartilho com vocês a beleza dessa Suíça magnífica, sempre uma palavra de fé para poder te instigar a realizar os teus sonhos. Assim como eu tenho realizado os meus sonhos, eu realizei, eu vou compartilhando com vocês, né? Essa vida que eu escolhi dessa forma. Eu sonhava em morar perto de montanhas, de Alpes, de lago, que tivesse montanha, os Alpes nevados. Eu sonhava. E olha só onde eu vivo. O quintal de casa é isso hoje. Então, isso não estou falando porque eu sou alguma coisa, pelo amor de Deus, eu estou falando porque Deus ele faz isso. Quando nós sonhamos, nós colocamos os projetos no altar de Deus e pedimos a Ele, no tempo dele, da maneira dele, ele realiza. Ele vai dando os caminhos, ele vai mostrando e nós temos as escolhas a fazer. Nós escolhemos e nós, lógico, que vamos passar por lutas. Sim, eu passo por lutas. Muitas vezes eu choro, mas eu choro onde? Na presença do meu pai. Quando acontece alguma situação, no primeiro momento, que vem aquela ira, que vem aquela, ai, que injustiça isso, o que que é? O desejo da carne é fazer? O desejo da carne é retrucar, é ligar para alguém e começar a falar mal daquela pessoa, fazer um monte de coisa, tudo que é natural dessa terra, desse mundo. Mas quando nós aprendemos o caminho que é o Senhor Jesus e nós passamos a vivermos essa vida com Ele, então Ele nos ensina que a vida não é assim, não é dessa maneira que é para ser vivida a vida, sabe? Então o Senhor Jesus, Ele nos deixou todo o caminho, todos os ensinamentos, Ele vai através do Espírito Santo nos orientando, nos dando discernimento. Mas para que possamos ter esse discernimento, essa sabedoria que vem do alto de Deus, é necessário que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E como a gente tem um relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus? Através do Espírito Santo de Deus. Mas como eu vou conseguir isso? Lendo, meditando na palavra dele e praticando a fé. Crendo na fé sobrenatural, porque a fé natural todo mundo tem, mas a fé sobrenatural, essa vem do alto. E quando nós compreendemos essa fé sobrenatural, nós colocamos em prática. E quando nós colocamos em prática essa fé, o que é a fé? É acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Então, muitas vezes, a fé da pessoa fica acreditando, não, eu já sei o que vai acontecer, fulano vai falar assim, vai acontecer assado. Ela está tendo uma fé e ela está determinando que aquilo vai ser daquela maneira, né? Então, ela acredita tanto naquilo que acaba acontecendo. Agora, o Senhor Jesus, através da palavra dele, ele nos ensina que a fé é acreditar naquilo que a gente não está vendo, mas não no negativo. Se você usar a fé inteligente, você vai entender que quando você está diante de uma situação, o que é que você tem que fazer? Acreditar naquilo que o mundo está falando que é não. Mesmo que depois lá na frente não vai acontecer, não importa, você não sofre. Porque você coloca na mão de Deus, você fala, Deus, eu confio que essa pessoa vai fazer assado. Eu confio que essa situação vai se resolver dessa maneira. E eu creio. E aí você faz o teu voto. É diferente de promessa. Promessa você faz e fala assim: se o Senhor fizer, eu prometo que eu vou fazer isso. Eu vou subir a escada de joelho. Eu vou dar não sei o que lá. Eu vou fazer isso. O voto com Deus, que é o que está na palavra de Deus e que é o que Deus ensinou, que ele nos ensina, o voto, que é o sacrifício que os homens antigos faziam, Abraão, Isaque e Jacó, todos eles. Você pode ler a Bíblia e você vai ver. O sacrifício primeiro você faz o sacrifício, você faz o voto, crendo que aquilo vai acontecer. Então você se entrega, você cumpre o teu voto e crê. Simplesmente crê e fala, Senhor, seja feita conforme a
tua vontade. Eu quero isso, isso e isso, mas não seja feita a minha, porque eu sei que a do Senhor é a melhor para mim. Então, isso já é um modo de pensar totalmente diferente. Eu me moldei dessa forma, porque antes eu fazia promessa. Então, era como se falasse, Deus, ó, o senhor tem que fazer, hein? Porque se o senhor não fizer, eu não vou cumprir a promessa. E não é assim que funciona Deus. É incrível, não é aquela história do barro querendo falar pro oleiro, né? Ô oleiro, não coloca uma alça aqui não que eu não quero. Epa, mas eu que sou oleiro, eu que estou fazendo aqui a obra. Então, nós precisamos compreender isso. E quando nós compreendemos isso, a nossa vida começa a ser transformada. E por que eu falo para vocês tudo isso com ênfase, com autoridade? Porque a minha vida foi transformada, porque eu sou uma pessoa diferente hoje, porque antes eu era mal-humorada, eu era orgulhosa, eu era N coisas que você pode trazer aí que eu era. Eu era também isso que você está pensando. Mas hoje o Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, tem me transformado. Óbvio que eu não estou completa, óbvio que eu sou pecadora, eu erro, eu choro, eu sou chorona, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, que é o Senhor Jesus, que é o que eu compartilho com vocês, essa fé sobrenatural, ele me transformou. Então, esse é o caminho que eu gosto de mostrar para vocês, que vocês também sigam. Então, vamos ler aqui, olha, Mateus 16, versículo 24, 25 e 26. É forte isso aqui. Não vou nem precisar explicar muito que vocês vão entender. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É isso que temos que fazer. A gente tem que fazer esse sacrifício, renunciar a nós mesmos. O que significa isso? Significa abrir mão das nossas vontades, dos desejos da nossa carne, dos desejos do coração que muitas vezes é enganador, né? E aí a gente submete à vontade de Deus. Então, quando nós fazemos isso, a vontade de Deus vai prevalecendo e nós vamos tendo a vida transformada, as situações resolvidas de forma diferente e os sonhos realizados. Aí ele fala: toma a sua cruz. Essa cruz, ela não é a doença, a miséria, não é isso que Deus está falando. Não. É a atitude que a gente tem de suportar todas as perseguições e lutas que vêm na nossa vida por causa dessa fé no Senhor Jesus. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a gente renuncia, então a gente tem que entender isso, que vai vir problemas, vai vir pessoas acusando um monte de coisa, mas a gente permanece. A gente suporta as lutas, as perseguições, porque é para o Senhor Jesus. E o terceiro é seguir o Senhor Jesus. O que é seguir o Senhor Jesus Cristo? Significa que a gente tem que obedecer a palavra dele em tudo. Tudo que está na palavra, nós obedecemos. E aí, quando nós obedecemos a palavra dele, as transformações começam a acontecer em nossa vida. Então ele continua assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Isso é para um outro vídeo, que eu vou fazer um outro áudio, porque é muito forte esses dois versículos. Hoje eu vou ficar só com 24, para que você entre dentro da tua mente, você entregue a tua vida ao Senhor Jesus e siga esse caminho, tá bom? Eu deixo aqui para você um grande abraço, um Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus e au revoir!